Olá, estamos nós gravando mais uma vez para o nosso canal Guia dos Perplexos. Já somos conhecidos, né? Velhos conhecidos. Vocês, aqueles que já viram vídeos anteriores, sabem que nós começamos apresentando o livro Cabala Cristã, né? Que a tese é de minha autoria, mas o meu sobrinho Leonardo patrocinou a edição, foi ele quem pagou. Então, mas na verdade, o que nós vamos fazer aqui hoje é semelhante, mas não é a mesma coisa. Então, quem já leu Cabala Cristã, ou quem acompanhou os vídeos de Cabala Cristã, vai ter uma certa familiaridade com o assunto, né? Mas aqui nós vamos iniciar o curso de Tarosofia. Como dizia meu velho amigo Maximiliano Antônio Lomeirão, ninguém é obrigado a prometer, mas prometendo é obrigado a cumprir. Então, me lembro de um comentarista de um dos nossos vídeos que disse que estava gostando do nosso vídeo e eu tinha acabado a alquimia, Rubedo, e eu disse que talvez fizesse os vídeos sobre tarosofia e ele disse, vou esperar. Então, não me lembro agora do seu nome, companheiro, mas agora, então, chegou a hora. Bem, o meu nome é professor Marlanf, sou graduado em letras pela Universidade Unigran Rio, mas eu fiz 5 períodos na Católica de Petrópolis. A síndrome de pânico me obrigou a não poder continuar lá, então fiz 5 períodos lá e o resto eu fiz aqui na Unigran Rio. As duas faculdades não tem uma melhor do que outra, embora falem muito mal da Baixada Fluminense, mas um dia a Baixada vai se levantar e eu sou um dos que faço força para isto. Então, me graduei em História da Arte pelo IBA, Instituto de Belas Artes, ali no Parque Lage. Fiz um curso de hipnose com o professor Luiz Marques e, a partir daí, fiz 2 cursos de parapsicologia com os 2 melhores parapsicólogos do Brasil, Frei Albino Oresi, na Estrada Velha da Tijuca, né? INPAR, Instituto de Parapsicologia, e 3 dias aqui na Catedral de Santo Antônio com o professor Quevedo, que ambos já faleceram. Então, em nada me distingo de ninguém, a não ser por uma série de conhecimento muito grande, e vamos então ministrar a vocês o que eu registrei, é marca registrada, ninguém pode dar esse curso. Eu tive uma briga com um amigo porque ele queria ministrar esse curso, mas ele, na verdade, ia se distanciar muito, né? Porque, por exemplo, aqui o meu sobrinho se distanciou, às vezes ele se distanciou bastante, apesar de ter me pedido para fazer uma revisão, mas não é a mesma coisa, né? Então, a gente apresentou 8 vídeos, mas não é a mesma coisa. Então, se eu fosse da Cabala Cristã, não seria evidentemente o conteúdo que está aqui. Portanto, se alguém for dar um curso de tarosofia, não será o que eu vou ministrar aqui. Os vídeos serão curtos, serão de 30 minutos. Decidi, não vou exceder. Então, como eu dizia, nada de excepcional na minha vida, não tenho nada de extraordinário. Vamos dizer assim, uma das coisas que é interessante, nesse vídeo eu vou me apresentar. Antes de entrar no assunto, é preciso que vocês conheçam a época, o texto e o contexto, ou seja, o professor Marlanf, no quartel de Benfica, subsistência do exército, era isso aqui, tá vendo? Ó? O cabo Treza tirou a fotografia, então 1,80 m, olhos verdes, era um rapagão que era bastante assediado pelas meninas. Mas adoeci e agora vocês vão ver 2 fotografias depois da minha doença, que foi exatamente, aqui está uma, né? Acho que com o meu filho na praia, olha os bracinhos secos. Eu pesava 81 quilos, passei a pesar 79. Aqui tem outra com o meu sobrinho no colo, essa pegou muita luz, mas veja,
os ossos dos braços, quer dizer, bem diferente do que está aqui. Aqui eu era um atleta, fazia parte inclusive do pelotão de choque, que era para dar espetáculos. Então tive uma doença, e essa doença foi no estômago. E ela me reduziu a esse estado de 81, 82 quilos, e essa aparência que eu fico vaidoso quando me vejo aqui nesse retrato, a essa coisa magrela de braços finos, parecendo umas caniços de bambu, e é esse outro aqui. Então, essa doença mudou completamente a minha vida. Eu comecei... tem outra coisa. Enquanto eu servi o exército, ou seja, uma coisa diferente de vocês, o que me torna diferente de muita gente, é que enquanto eu servia ao exército, eu pedi permissão eu, na verdade, era candidato a monge beneditino. E aqui está o livro que eu usava, né? O breviário que eu usava, né, como discípulo do Mosteiro de São Bento. Saí de lá quase diácono, que eu desisti na hora que eles iam me fazer diácono. Quer dizer, depois de 2 anos, missal, cotidiano e vesperal, aqui tem toda a instrução que um monge precisa para ser piedoso, devoto e tal. Então, eu pedi ao bispo de Petrópolis, Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, para fazer a minha experiência sacerdotal no Mosteiro de São Bento, ao mesmo tempo servindo ao exército. Fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele dizia, padre não serve ao exército. Eu falei, mas, excelentíssimo e venerável bispo, eu quero saber o que é servir ao exército. E nada me garante que eu ficarei no convento. Então, se eu sair, eu terei o certificado de primeira categoria. Naquela época, era charme, viu? Esse meu certificado é de primeira categoria. Eu servi o exército. Hoje não vale nada, né? Dizer isso hoje não tem valor nenhum. Mas saí com quase que saí com uma medalha de honra, porque fui o melhor soldado do meu batalhão, sem frescura, assim, sem querer fazer elogio a mim mesmo. Entretanto, então já começa essa diferença. Então, como é possível? O bispo disse, padre não serve ao exército. Eu falei, mas eu quero. E o prior do mosteiro, o venerável do mosteiro, né? Ele, quando soube que eu estava fazendo uma experiência aliás, desculpa, quando soube que eu estava fazendo experiência, que eu estava servindo o exército, ele ficou escandalizado. E teve que fazer um horário especial para eu poder fazer as minhas lições, né? Para o diaconato, sem perder as minhas, sem deixar de fazer as minhas obrigações. Aqui está o quartel do Benfica, né, subsistência do exército, e eu fiz as duas coisas juntos. Isso é alguma coisa diferente na vida das pessoas. E saí, quer dizer, não fiquei como beneditino. Quando estavam para votar a minha nomeação para... cheguei a ser oblato, mas não fiz a teologia, 2 anos de teologia com meu tutor, Dom Odilon Moura. Ele organizou um curso, foi muito bom para mim, mas quando eu estava para ser votado, se eu seria diácono, eu saí. Achei que não era aquele o caminho, porque eu queria algo mais. O mosteiro, na biblioteca, tinha escrito uma tabuleta inferno e 2 correntes. Ninguém podia passar por ali. Só 2 monges podiam passar por ali. Os outros não poderiam. Então, não, eu não queria ficar passarinho na gaiola, eu queria aprender, eu fui ali para aprender. Então, saí, terminei o exército também, saí. E aí, como eu vim de Aracaju, Sergipe, e como eu tinha muito conhecimento de inglês, estava na casa da minha irmã, na rua Silveira Martins 40,
do lado do Palácio do Catete, um local muito agradável. Naquela época podia-se tomar banho na Praia do Flamengo. E aí ela tinha muitas conhecidas, ela era enfermeira do Hospital do Andaraí, e ela arrumou alunos domiciliares para mim, porque eu sabia inglês pra caramba, eu falava inglês como eu falo português hoje, né? Mas a lei do uso, parei de falar, então a gente vai desaprendendo. Mas ela arrumou, eu saía de ônibus de uma casa para outra, de uma casa para outra. Quando eu chegava no final do mês que eu passava para recolher o dinheiro, eu chegava em casa, trancava a porta do banheiro e jogava a dinheirama no chão para poder curtir. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Aí terminou que o diretor de colégio me chamou, mas para eu dar aula a ele aqui no interior do Rio, num colégio pequeno, que os professores de lá do Rio não queriam vir. E aí eu falei, mas como posso? Eu interrompi meus estudos em Aracaju no segundo ano científico. Ele disse, não, mas se eu fizer um pedido especial, a Secretaria de Educação e Cultura de Niterói lhe dará uma autorização, contanto que você faça o vestibular e entre na faculdade. Aí eu fiz vestibular em Petrópolis, era mais perto para mim, porque os colégios ficavam lá para aquele lado, a periferia mesmo, ninguém queria vir do Rio para cá. Eu pegava a declaração do diretor que eu tinha grande conhecimento da língua inglesa e portuguesa, pegava lá nas faculdades Gama Filho, ou seja lá qual for, uma declaração do diretório acadêmico que não tinha professor habilitado que quisesse lecionar nesse colégio, que eu levava a declaração do diretor em papel timbrado do colégio, e aí com a declaração do diretório da faculdade de que não havia professor que quisesse aquela vaga, a Secretaria de Educação de Niterói então emitia uma autorização. A minha era 1182. Contanto que eu estivesse na faculdade. Então eu fiz vestibular lá para 3 disciplinas, advocacia, letras português e inglês, letra português e francês. Eu falava tanto inglês quanto francês. Passei nas 3, escolhi português e inglês. E aí, lá foi ótimo, excelente. Naquela época se estudava por ano, primeiro ano, segundo ano, e aí no segundo ano eu comecei a ter alguns problemas no estômago. Esses problemas foram se acentuando, é importante isso, viu? Não é bobagem falar isso não. E foram se acentuando, estava longe eu já da ideia, já estava completamente esquecido do Mosteiro de São Bento, do quartel não, porque a gente consegue amigos e esses amigos são para a vida toda. E comecei, aí eu fiz uma radiografia, e essa radiografia o médico diagnosticou câncer na região esofagiana. Pronto. Começou o pesadelo. Eu tinha um câncer no esôfago. Desabei. Aí, minha irmã, como eu disse, eu morava com ela era enfermeira formada pela Ana Nery, e chefe do terceiro andar, que era das parturientes lá, o berçário e tudo mais, do Hospital do Andaraí. E o esposo dela trabalhava, era responsável pelo setor que faz radiologia, e era químico responsável pela Bloch Editora. Lembra da revista Manchete? Acho que não. Eu tenho 73. Bloch era o Cruzeiro e Manchete, as duas revistas mais compradas. E ele ganhava bem, porque era empregado federal no Hospital do Andaraí, na seção de radiologia, e ganhava muito bem como químico, né? Ele era responsável pela coloração das fotografias. Então, o colorido, né, da estampa era ele era químico responsável. Então, fiquei com eles durante algum tempo, e aí foi acentuando a questão do estômago, e ela então me convidou a fazer uma visita até o Hospital do Andaraí, onde eles dois tinham bastante intimidade, para saber o que era aquilo, porque o meu estômago estava me dando problema. Tenho aqui o laudo, mas a essa altura eu já tinha começado a fazer uma investigação por conta própria. Está do lado de cá. Já tinha começado a fazer investigação por conta própria. Eu decidi
que eu me especializaria em ciências mentais. Eu queria psicanálise, mas se fosse psicologia clínica também. Então, aqui eu tenho um monte de cadernos onde eu copiava meus sonhos, copiava minhas visões, nesses cadernos aqui, e depois eu ia traduzir. E assim eu me especializei em psicanálise, né? Quando eu fiz parapsicologia com Frei Albino Aresi, na Estrada Velha da Tijuca, IMPAR. Não, Mensana, Instituto Mensana. O IMPAR era do Quevedo. Então, quando eu fiz parapsicologia com eles, já estava adiantado na interpretação de sonhos. Aqui nós temos, olha só, autoanálise, sonho de 29/4/66. Vejam bastante, autoanálise, sonho de 29 de abril de 1966. 1966. Eu tenho 4 cadernos cheios de sonho. Aqui tem o outro também. Dia 3 de abril, 4 de 1966, tá vendo? O sonho do dia 3 de abril de 1966. Então eu já tinha certeza que eu iria estudar ciências mentais, ia ser provavelmente psicólogo clínico ou psicanalista, e a mente era o que me encantava. Quando de repente esse problema de estômago baqueou, olha, não é uma notícia agradável, né? Ninguém vai sorrir quando o médico disser que você está com câncer no duodeno. Eu fiquei assustadíssimo e desmontei. Aí a minha irmã disse: calma, 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 me levou para o Andaraí. No Andaraí eu fiz as radiografias, o médico responsável pelo setor de histopatologia pediu ao meu cunhado, que era o responsável pela radiografia, para tirar 15 radiografias do meu estômago. O meu cunhado tirou, e ele olhou e disse: não, por essas radiografias estão tão ruins que por essa radiografia não se pode afirmar nada. Sobe para o 8º andar e vai fazer uma endoscopia digestiva. Aí minha irmã me levou. Andaraí, Hospital do Andaraí, tem um só com a data: 25 de fevereiro de 1980. Deixa eu aproximar de vocês aqui, Dr. Kleber, endoscopia digestiva, Hospital do Andaraí, Dr. Kleber Vargas. Ó, Dr. Kleber Vargas. Aqui está a data, em 25 de fevereiro de 1980. Aí eu fui tirar limpo se quem estava certo era o médico que tinha diagnosticado câncer, ou se o médico que tinha, o histopatologista, que tinha visto as radiografias e disse que as radiografias que eu tinha tirado aqui onde eu moro eram tão ruins que ele disse: por essas radiografias eu não posso falar nada. Então o meu cunhado tirou 15 radiografias do meu estômago, ele disse: não tem câncer aí. Eu subi para o 8º andar e o Dr. Kleber, naquela época em que tinha o tubo que entrava pela garganta era da grossura do meu dedo, ele botava a xilocaína, depois enfiava o tubo, dizia: engole. Aí você engolia, e aí quando você engolia, ele estava com um médico residente, ensinando ao médico residente, e aqui eu tenho a cópia, e aqui eu tenho o encaminhamento. Então, primeiro fizeram o encaminhamento. Então, eu tenho o encaminhamento, motivo da consulta. Aqui é o encaminhamento, aqui está escrito motivo da consulta. Então minha irmã conseguiu que um médico qualquer lá do Andaraí e me pedisse, me consultasse e solicitasse especificar os dados sobre os quais deseja opinião e enumerar os principais sintomas do enfermo. Andaraí, Hospital do Andaraí. Onde é que está escrito? Endoscopia digestiva, Hospital do Andaraí, leitura.
Então lá fui eu, fiz a endoscopia e com o Dr. Kleber Vargas aconteceu o primeiro fenômeno. Depois que eu ainda meio anestesiado, que eles dão um sossega-leão para a gente não sentir muito aquele tubo, que agora não, né? Eu fiz várias, vou mostrar a vocês como é que foi a novela, mas eu estava estava emagrecendo muito, porque eu não podia comer quase nada, tudo que eu comia fazia mal, por isso que mostrei para vocês, né, a minha fotografia, onde eu fico extremamente orgulhoso pelo meu aspecto, né, de artista de cinema, e a fotografia pesando 79 quilos, quase um fantasma, né? Então, aqui, ó, tá na praia com meu filho, olha os braços, 2 cambitos. Então, aí, Dr. Kleber Vargas, no dia 25 de fevereiro de 80, ele terminou. De vez em quando ele olhava, tinha um visor, aí eu estava vendo tudo, porque eu estava resistindo a dormir. Aquilo dava sono, mas eu já tinha disciplina mental para resistir e não dormir. Então, eu tenho aqui em duas vias, ó. Aqui nós temos uma via e aqui nas costas eu tenho outra via. Em 2 vias. E aí, eu sentei na cama, na maca, né? Na maca onde ele estava deitado. Eu estava sem camisa, ele tirou o tubo, aí olhou para mim, a minha irmã do meu lado, aí eu disse a ele: pequena hérnia hiatal. Ele olhou para mim, olhou para minha irmã, olhou para o médico residente e disse: é a primeira vez que o paciente me dá o diagnóstico. Marilena, o que é que o teu irmão é? Eu disse meio encabulado para ele, porque eu fiz isso tudo meio impensado, por impulso. Eu falei: doutor, o senhor pensou alto? Não, não pensou alto. Eu ouvi nitidamente quando ele pensou. E ele colocou aqui: pequena hérnia hiatal por deslizamento de 2,5 centímetros. Exatamente o que ele pensou, eu ouvi. Então eu já estava, sem querer, nos estudos da mente. Depois ele dá hiperemia do esôfago terminal, então tem um problema do esôfago, mas era hiperemia, não era câncer, pylori e bulbo normais. Aqui está, portanto, mas eu já estava abaladíssimo e não era isso que ia já magro daquele jeito, né? Pesando de 81, passei a pesar 69. Não, 59, gente, 59 quilos. De 81, eu passei para 59 quilos. 59. Que 69? Que 79? 59 quilos. Então, eu estava um caco. Mas, curiosamente, eu estando tão combalido, eu comecei a perceber que a minha mente estava trabalhando de uma maneira que eu nunca tinha visto, porque eu ouvi nitidamente quando o Dr. Kleber disse: pequena a hérnia tal de 2,5 centímetros. Eu só não dei o tamanho, mas eu disse, ele sentado na cama, eu disse: pequena hérnia e tal. Aí ele olhou para Marilena, olhou para o médico residente e disse assim: Marilena, é a primeira vez que um paciente me dá o diagnóstico, a mim que sou médico, antes de eu dizer: o que é que o seu irmão é? Aí ela não disse nada, quer dizer, ela já tinha ideia do que era paranormal. A paranormalidade com a emoção da doença, ela aflorou. Então a emoção, ela conduz à lesão, claro. Então ali nós temos uma hiperemia do esôfago terminal. Hiperemia quer dizer um avermelhamento muito grande da mucosa do esôfago. E uma hérnia hiatal, que eu vou mostrar para vocês a fotografia quando eu cheguei a fazer mais tarde, particularmente esses exames, né? Estão aqui, nesse envelope. Então, eu aí tive pela primeira vez, eu tomei consciência de que eu era paranormal, porque eu ouvi nitidamente. Nitidamente. E o médico ficou perplexo, disse: é a primeira vez que um paciente me dá o diagnóstico. E eu ouvi dentro da minha cabeça ele dizer: pequena hérnia hiatal.
Só não ouvi o tamanho, 2,5 centímetros. 1 polegada são 4 centímetros, então menos de 1 polegada. Vou mostrar a vocês a fotografia. Vou mostrar logo, para vocês não ficarem curiosos, ainda tem 24 minutos ali. Então vou pegar aqui os exames mais recentes, o mais recente de todos, porque isso me deu um trabalhão danado, na verdade. Até eu ficar consciente de que não tinha nada. Olha aqui, ó, Dr. Jimmy Brito, né? Médico examinador. Aqui eu fiz com ele, né? Então aqui você vê hérnia de hiato, que é o retrato do fundo do meu estômago com a hérnia hiatal. É um encolhimento do tecido. O tecido se fragiliza e dobra, faz uma dobra. Aqui é o piloro, é o buraco que passa do estômago para o intestino delgado. E aqui é o bulbo, quer dizer, aí eu não sei lá o que é. Mas do intestino delgado depois vai para o intestino grosso. Então aqui eu sei que é o buraco por onde a comida, depois de digerida, ela passa. Né? Esse exame tem que ser feito em completo jejum. E a hernia hiatal era isso. E o idiota do médico examinador de Duque de Caxias que fez o exame me disse que eu estava com câncer do estômago. Só que ele me desequilibrou. Aqui nós temos do Dr. Jimmy, esôfago, mucosa, diâmetro e peristalse normais. Junção subvalsava cerca de 2 centímetros do pensamento diafragmático, configurando pequena hérnia hiatal. É isso aqui. Então, o câncer era uma pequena hérnia hiatal. Estômago, forma, volume, orifício pilórico centralizado e bem permeável, lago mucoso, duodeno, bulbo amplo, mucosa íntegra e normocorada. Conclusão, pequena hérnia hiatal por deslizamento e leve pangastrite. Uma gastrite leve. Esse é o último exame que eu tenho, mostrando, portanto, que eu não tinha mais o problema da emoção, a lesão. Né? Da emoção se passa a lesão. Então, aquela emoção que o idiota do médico examinador daqui de Caxias, ao me dar aquele diagnóstico, ele me desequilibrou totalmente, deu um impulso, deu um empurrão nas minhas faculdades paranormais. Eu, pela primeira vez, ouvi o pensamento de uma pessoa claramente. Depois a gente vai contar outras coisas, porque este curso tem a finalidade de desenvolver em vocês as suas capacidades naturais. Né? Eu acho que um paranormal não é nada demais. Uma pessoa paranormal não é nada demais. Quer dizer, sofre a mesma coisa que todo mundo sofre. Tenho que raciocinar para encontrar soluções que todo mundo encontra. Mas isso aqui me quebrou. Quer dizer, eu não só fiquei magrinho, de 81 para 59 quilos, como a novela vai continuar. Eu vou mostrar a vocês agora que o susto, o medo, eu passei a ter um problema de medo, de síndrome de pânico, porque eu tinha medo de morrer naquela época. Hoje para mim tanto faz. Se morro, vou para os braços de Jesus Cristo. Se fico com os amigos. Então, se ele mandasse escolher, eu não saberia o que fazer. Era difícil a escolha. Mas aqui está a história do estômago. Mas não foi só o estômago. Esse desequilíbrio emocional me trouxe problemas gerais. Então, terminei tendo um pré-câncer no estômago mesmo, porque eu fiquei tão preocupado com o estômago que terminei causando um pré-câncer. O que era apenas uma hérnia hiatal, que vocês viram aqui atestado pelo Dr. Kleber, terminou evoluindo para um pré-câncer. Então a história vai continuar e a minha cabeça continuou desenvolvendo a paranormalidade. Interessante? Interessante para quem eu estou contando a história, mas para mim, que vivi, não foi interessante. Foi um sofrimento, foi um calvário. Então, o curso que nós vamos dar a você, o nome é Tarosofia. Vai unir a Cabala, representada aqui pela árvore da vida, com o tarô. As duas coisas. Quem descobriu isso foi Eliphas Levi Zahed. Então,
Eu tenho um livro aqui que me foi presenteado. Eu tinha um sacerdote, um vigário, que ele era amarrado em mim e eu nele. Era como os pai e filho. E quando eu disse a experiência que eu vou dizer para vocês que eu tive, ele me deu de presente esse livro, porque o livro termina com o tarô, explicando o que é o tarô. E aí ele, que era muito instruído, muito inteligente e muito instruído, acabamos o nosso tempo, muito inteligente e muito instruído, ele me deu esse livro aqui, porque no final ele fala sobre o tarô, o Magistério de Hermes, o livro de Hermes. Então, eu não sabia que o tarô se chamava o livro de Hermes, mas ele sabia. Então ele comprou e me deu, e pronto, vamos ficar aqui. Então isso foi me dado por um pároco, o vigário da Igreja Matriz de Santa Teresinha do Menino Jesus, depois que eu contei a ele que eu ouvi o pensamento do médico e outras cositas más. Vamos parar aqui, 30 minutos, mas veja só, então católico, apostólico, romano, praticante, né? Tinha uma amizade muito grande com esse vigário, mas foi ele que me deu o primeiro livro de magia, porque ele disse, e pagou os 2 cursos de parapsicologia, viu? Todos os 2 cursos foi ele que pagou, tanto o de Frei Albino Arese, né, quanto o do padre Oscar Quevedo. Então, vamos continuar, mas os vídeos serão de 30 minutos. Vejam o vídeo, deem seu like, não tem como não falar de mim, porque a questão é exatamente o que foi que essa ciência provocou em mim, não diminuiu as minhas chances de adoecer, não diminuiu. Muita gente, muito paranormal, sofre muito mais do que eu sofri. Agora, as soluções eu sempre encontrava e eu sabia que estava sendo protegido de uma maneira especial e particular. Então, ao longo dos vídeos, não tem como eu não falar o que aconteceu, porque a disciplina tarosofia é exatamente o trabalho que se faz para que se desenvolva o potencial mental normal da pessoa. Nada demais. Até a próxima, deem o seu like, comentem se quiser e se inscrevam no canal.